Agora está gravando. Essa semana eu vou tentar corrigir também as aviões de vocês. Sobre a lista, como eu falei, só repetindo, eu não vou corrigir, mas quem quiser me mandar ou tirar alguma dúvida, pode mandar. Essa semana eu vou tentar colocar uma lista nova também, que trate de AFN, né? Hoje a gente fecha o conteúdo de AFN e aí na próxima aula a gente entra em expressões regulares. Então eu vou pôr essa lista só de AFN para vocês o quanto antes, Beleza. tá? Então são 39 que já estão aqui. Tá todo mundo bem de saúde aí? Tudo certo. Beleza. De boa. Sobrevivendo, Vitor. Tá todo mundo preso dentro de casa, mas tá bom. É, tem que estar mesmo. Aproveitar e ver as várias lives que tem por aí. Mas vocês têm bastante coisa para estudar, né? Não é só a minha matéria que vocês estão fazendo, né? A maioria, eu acho. Tem bastante Eu tô coisa. fazendo pesquisa de dissertação. Então, Ah, tá. Então não tem mais tanto, né? Agora, acho que o Everton fez uma atividade online, não fez, na terça? Alguém faz matéria do Everton? Foi a avaliação, né? A avaliação mesmo? Isso. Funcionou bem? O esquema de vocês postarem as respostas no Sim. Classroom? Isso. É mais ou menos o que eu pretendo fazer também. Aí, de novo, só repetindo, o cronograma, por enquanto, está seguindo como eu planejei. Então, a prova provavelmente vai ser nessa data aí, dia 22 de maio mesmo. Tá tudo bem para vocês? Se vocês tiverem algum problema, me avise que eu tento fazer alguma outra coisa para ajudar mais todo mundo. Mas, a princípio, essa foi a minha ideia. Até pelo conteúdo, acho que é basicamente um momento bom já, onde a gente vai estar para poder ter uma prova. E só reforçando de novo, as aviões, elas valem ponto, né? 20% da sua média. Então, já teve a primeira, as próximas, talvez semana que vem eu ponha, mas como alguém me pediu para deixar que eu vou avisar na aula, na quinta-feira que vem eu aviso, confirmo, né? E o prazo vai ser, sei lá, talvez entre quinta e segunda, ou sexta e terça, ou sexta e segunda. Beleza? Bom dia, Bárbara. Vamos começar então. Hoje é bem pequenininho, não tem nem muita coisa profunda para falar, tá? Mas é só para concluir um pouco do que a gente já viu até aqui, né? A gente viu. Vocês estão vendo os slides, né? Eu acho que sim. Sim. Tá. A gente viu na aula passada sobre a FN, né? Foi a primeira aula sobre a FN e já basicamente a última aula, porque a gente já tratou sobre a equivalência de a primeira definição de AFN, né? Vimos alguns exemplos bem simples. A simplicidade que a AFN nos dá para poder montar os autômatos é bem boa, né? Fica bem simples, né? É claro que isso não quer dizer que seja fácil. Tem algumas linguagens que ainda requerem um pensamento bem profundo, assim como a FD tem, né?
uma dificuldade inerente a você pensar a construção do autômato, na FN também você vai ter. Mas ainda assim fica mais simples, né, ou menos difícil, para você pensar em construir a sua máquina, a pensar nas transições, né. Uma coisa que você tem que ter cuidado, como a gente reforçou bastante na última aula, em relação à computação das palavras, né, que diferentemente da FD, que você tem um único caminho a percorrer, então isso de ter um único caminho na FD é uma consequência, inclusive, do que a gente tem na definição, que em cada estado tem que ter exatamente uma seta para cada símbolo saindo. Isso vai dar exatamente o único caminho, então, porque é exatamente uma seta para cada símbolo. Diferentemente disso, né, aqui na FN a gente tem essas diversas possibilidades, né? Tanto indo de nenhuma seta saindo com algum símbolo ou quantas você quiser, né? Então, o cuidado você tem que ter na computação em considerar essas várias possibilidades de ramos, né, que você vai ter nessa árvore de computação, para você saber se você vai aceitar ou não a palavra. Apesar disso, lá na construção te fica mais simples, né? Você não precisa ter cuidado de cada estado ter que olhar e ter seta saindo com os símbolos, né? Certo? Além disso, da definição, né, a gente viu a equivalência, né, de que a FN tem com a FD. A primeira parte é mais simples, né, de que toda FD é FN, é consequência da definição, não tem nem nada que provar. Mas o outro lado exige um pouco mais de trabalho, né, que é que toda FN pode ser convertida numa FD. Então, para isso que foi o algoritmo que a gente viu no final da aula, que era usando o conjunto das partes dos estados da FN como nos estados da FD. E aí os estados finais, basicamente, era que a máquina nova que você está construindo, você tinha que olhar se no estado que você está olhando tem algum elemento que era estado final da FN. Se tivesse, vai ser o estado final da nova máquina. E, além disso, você tinha que prestar atenção nas transições, que a gente explicou lá direitinho na última aula, e no estado inicial, como a gente discutiu também, levando em consideração agora também a transição epsilon, né? Que é o seu novo poder em mãos que você pode andar na sua máquina, certo? Desculpa o barulho, deixa eu tirar aqui o WhatsApp, que vai ficar fazendo barulho. Bom, beleza? Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida em relação a isso, do que eu comentei? Não, tranquilo até aqui. Beleza. Tá, então aqui, só para dar a continuidade, na verdade, já fechar essa parte, a gente vai tratar do fechamento em AFN. Vocês lembram que, quando a gente tratou de AFD, a gente viu o fechamento da união e fechamento da interseção. Inclusive, era questão de lista, se eu não me engano. Ou da Avion, enfim, não lembro. Acho que era da lista. Quando a gente viu a AFD, a gente provou que se você tem duas linguagens que são regulares, a união dessas linguagens é uma linguagem regular. E para provar isso, o que a gente fez? Bom, a definição de linguagem regular nos diz que se uma linguagem é regular, então ela tem uma máquina, uma FD, que a reconheça, certo? Então, se você tem duas linguagens regulares, você tem o autômato finito determinístico para cada uma dessas duas linguagens. E aí, baseado nesses autômatos, a gente tinha um algoritmo que obtinha o autômato da união dessas duas linguagens, certo? Isso foi feito lá atrás, que na primeira aula sobre a FD a gente já conseguiu falar sobre isso. Beleza? É a aula anterior à aula de FN, da aula passada. 2 aulas atrás, né? Acho que foi isso. Então, a gente viu esse fechamento da união, usando a FD puramente, pura e simplesmente, né? A gente não tinha nada em relação a FN ainda, e além da gente ter conseguido provar o fechamento da união, a gente provou também, usando bastante a ideia desse fechamento da união, como foi esse algoritmo, a gente provou o fechamento da interseção, certo? Ou seja, se você tem duas linguagens regulares, a interseção dessas duas linguagens é uma outra linguagem regular também.
E para fazer isso, a gente só mudou, no algoritmo que a gente tinha da união, a gente só mudou um passo desse algoritmo, que foi na consideração dos estados finais. Lembram disso? Sim, não era qualquer um. Ter um estado final, pelo menos, né? Exato, isso, era aquele par ordenado, né? Esse era a configuração dos estados, né? Era em relação aos pares ordenados dos estados das máquinas anteriores. Os estados finais da união era que bastassem que um dos pares fosse estado final do anterior. Então, se você tem a primeira máquina, tem a segunda máquina, se nesse estado do par ordenado da sua máquina final tiver ao menos um estado final das duas máquinas, então, na sua máquina final, isso vai ser um estado final. Na sua máquina resultante, né, esse estado vai ser um estado final. Isso pensando na união. Pensando na interseção, agora os dois elementos ali do par ordenado têm que ser estados finais das máquinas anteriores, certo? Isso que a gente conversou lá e que dava o algoritmo de fechamento, tanto da união quanto da interseção. Aqui a gente vai dar continuidade, porque a gente viu outras operações, né? E aí vamos ver como fica o fechamento dessas operações agora pensando no FN. Além disso, como a gente sabe, né, de novo, que todo FN pode ser convertido no AFD, a gente viu a união, né? A união considerando somente a AFD. E agora considerando a FN, a gente vai ver isso também, tá? Eu acho que eu consegui falar bastante tempo em um slide de coisas anteriores que a gente viu até agora. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Mas vamos dar seguimento aqui, então, a essa parte do AFN, né? Então, a gente tem que ver o fechamento das operações regulares, né? As operações regulares a gente viu lá na primeira aula, né? União, interseção, concatenação, estrela, essas são operações regulares. Então, isso a gente até já viu, né? Considerando linguagens regulares, ela é fechada sobre a operação de união, tá? Isso é o que a gente já determinou, a gente já considerou quando a gente tratou de AFD. Então, agora, se eu pergunto a vocês, eu tenho dois AFNs, duas linguagens que eu consegui montar um AFN para cada uma dessas linguagens, tá? Eu quero obter algum autômato para a união dessas duas linguagens. Como é que a gente pode fazer? Dado que você construiu a FN para cada uma delas. Você pode converter para FD e fazer a união, eventualmente. Perfeito, exatamente. Uma solução é isso que o Nilson falou. Recapitulando, então, a minha pergunta, para ver se eu fui claro. Eu tenho duas linguagens. Para cada uma dessas duas linguagens, eu montei um AFN, tá? Montei o AFN. E aí eu quero obter, como que vocês já sabem, né, do que a gente já viu, eu quero obter uma máquina que reconheça a união dessas duas linguagens. Então, o que a gente pode fazer, dado o que a gente já estudou até agora? É isso que o Nilson falou. Bom, se você tem a FN, você não pode aplicar diretamente aquele algoritmo de união que a gente viu na primeira aula. Concordam? Falem aí, gente, por favor, falem. Eu não estou olhando o rosto. Então, eu tenho que falar. Então, você não pode aplicar diretamente aquele algoritmo que a gente viu, porque aquele algoritmo era para FD. Mas você sabe converter a FN e a FD. Então, basicamente, você aplica essa transformação. Então, dado esses dois AFNs, você obtém dois AFDs. E aí, sim, você consegue aplicar o algoritmo da união dos dois AFDs que a gente já viu anteriormente. Então, isso resolve o nosso problema. Mas aqui, a gente pode já fazer essa conversão diretamente pensando no AFN. Você tem dois AFNs, você vai obter agora um AFN solução da união das duas AFNs anteriores. Entenderam? Então, isso é bem simples, a gente pode fazer usando a cadeia vazia, a transição epsilon. O que eu estou dizendo aqui?
você tem dois AFNs, e agora você quer obter a união dessas linguagens, né, aceitas por esses AFNs, reconhecidas por esse AFN, certo? Então, você tem o seu poder do não determinismo. Então, você consegue aplicar algo que envolva somente a AFN para obter a união dessas duas linguagens. Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia de como fazer isso? De novo, está claro o que eu estou falando? Eu estou falando talvez meio rápido, né? Mas está claro o que eu estou dizendo? Você pode repetir a última parte para as propriedades da AFN, por favor? Isso. Então, o que a gente quer fazer aqui nessa parte? A gente quer usar o que a gente já conhece sobre o AFN para obter agora a união de duas máquinas usando somente a AFN, sem precisar converter na AFD e aí aplicar aquele algoritmo anterior maior que a gente viu na primeira aula. Tá? Então, pensa no seguinte, pensa que você tem duas máquinas, cada uma dessas máquinas aceita uma linguagem. Você quer essas máquinas são não determinísticas, tá? Agora você quer, na verdade, tanto faz, pode ser determinístico ou não. Mas você tem, pensa que seja não determinística. Você tem, então, duas máquinas, cada máquina cada máquina reconhece uma linguagem, tá? Você quer obter agora um AFN que reconheça a linguagem que é a união dessas duas linguagens anteriores. Dado que você já tem a máquina, você já tem as duas máquinas, como é que você obtém a máquina da união das duas? Usando um AFN. Você pode ligar as duas. O que a gente quer ter na solução? Vocês concordam que na solução, essa máquina ela tem que aceitar palavras que são aceitas por essa primeira máquina ou por essa primeira máquina? Uhum. Certo? Então, pensa numa palavra que a primeira máquina aceita. Tá? Nessa nova máquina, ela vai ter que entrar e ir para algum lugar que é possível você fazer com que ela vá para algum lugar que seja exatamente essa máquina anterior. Porque agora você tem o poder do não determinístico, de usar o epsilon. Eu estou dando um pouco de dica aqui já para induzir a resposta de vocês. Mas alguém quer falar alguma coisa anterior? Aí? Entenderam o que eu falei? Professor, então, não sei se seria isso. Talvez você ligaria no estado inicial, né, de cada um desses autômatos não determinísticos com uma transição epsilon, que aí a resposta seria um ou outro, né, no caso da união. Certo, mas você está sugerindo, então, isso, para cada estado inicial da máquina... Cada estado inicial da máquina, ou um estado inicial da máquina resultante, ela vai ter que ser ligada nos estados iniciais dos autômatos não determinísticos. Seria esse? Tipo, um epsilon para o primeiro estado inicial, que é o do autômato não determinístico 1. Uhum. E o outro epsilon, uma transição epsilon para o outro autômato não determinístico do segundo. E aí você conseguiria percorrer toda a árvore de decisão. Exatamente. O que o Lucas... Isso. O que o Lucas está dizendo? Sim. Bom, você cria um estado novo. Nesse estado novo é o seu estado inicial dessa sua máquina nova, né? E ele vai determinar com o epsilon, você vai para a primeira máquina ou vai para a segunda máquina, porque se entrar uma palavra em que a primeira máquina aceita, o não determinismo, né, vai fazer com que ele tente tudo, né? Uma das possibilidades é ir para essa máquina em que ele vai aceitar. Mesmo que ele vá passar pela outra na árvore de computação, né, uma coisa grande, talvez, vai passar pela outra, vai rejeitar, ou não, pode ser que aceite ainda assim, mas ele vai em algum momento para essa máquina que vai fazer com que ela aceite. Quer falar alguma coisa, Eric? Você ia falar, acho que junto com o Lucas, e o Lucas continuou. Não, era exatamente isso a ideia do algoritmo que ele deu aí. Exatamente isso e exatamente essa solução aqui. Então, olhem aí só.
você tem a primeira máquina N1, a segunda máquina N2 das linguagens, né, associadas a N1 e a N2. Esse desenho está claro para vocês? É só um diagramazinho, tá? Então, se você olhar aqui dentro de N1, isso aqui não é um autômato, né? É só uma ilustração de algum autômato, né? Mas que tenha o estado inicial Q1 aqui, e aqui tem o estado inicial Q2. Esse estado é esse novo estado que o Lucas comentou, que o Eric também, que você vai criar. Então, nessa sua solução, você vai ter quantos estados? Você vai ter os estados que você tinha em N1, vai ter os estados que tinha N2, e, além disso, vai adicionar um novo estado. Esse novo estado vai ser o seu estado inicial, que vai fazer agora a seta com epsilon, vindo para Q1, onde Q1 é o estado inicial da primeira máquina, vindo com epsilon para Q2, onde Q2 é o estado inicial da segunda máquina. Certo? É essa a ideia que vai dar a direção das palavras quando entrarem. Se a primeira máquina tem que aceitar essa palavra, ela vai aceitar. Se a segunda máquina tem que aceitar, ela vai aceitar, porque dentro de cada máquina a gente não está mudando nada. Certo? A não ser o estado inicial, que não vai ser mais esse, mas vai estar vindo de um outro lugar. Beleza? E retornando, o epsilon não é um símbolo do alfabeto, né? Então, ela não está na nossa palavra. Então, o que faz com que você consiga vir do Q0 para Q1, por exemplo, sem ler nada na entrada. Tá claro isso? Sim. Isso é algo que a gente já tinha visto na última aula. O epsilon te dá o poder de você andar sem precisar ler. Então, você não vai consumir nada da entrada e já vai andar. Certo? Tá claro isso daqui, gente? Luiz, eu tenho uma dúvida. Para o autômato não determinístico, também vai valer aquela regra de que cada autômato reconhece uma linguagem? Isso. Então você garante que quando você fizer a união, não vai ler. Isso é verdade, porque é equivalente ao FD, entendeu? Porque tem equivalência com a FD, então tudo que vale para FD vai valer para FN também, em relação a isso de reconhecer linguagem, aceitar palavras e tudo mais, certo? Esse artifício aí que você utilizou foi uma forma de fazer um ou entre as máquinas não determinísticas, né? Exatamente. É isso que a união quer da gente. A união, ela pede esse ou, entendeu? Então, vai para cá ou vai para lá. É exatamente isso. Certo? Algum outro comentário? Não, tranquilo, pode seguir. Beleza. Então, vamos ver, continuar vendo, né, esse determinismo, né, o poder desse não determinismo para operações regulares, né? Só um comentário ainda sobre aqui a união. A gente sabe, então, dois algoritmos, né? Dois algoritmos para determinar a união de duas linguagens, né? Se eu não pedir nada, se eu pedir algum enunciado que envolva a união, prestem bastante atenção, se não estou sendo explícito que eu queira que vocês façam aquele algoritmo do determinístico, né? Se eu quero que o resultado seja uma máquina determinística, ou não. Se eu não quero, então você pode fazer muito bem essa, tá? Se não for explícito no enunciado, beleza? Tá, agora vamos ver as operações, né? Outras operações. Aí a gente quer determinar a concatenação, ou seja, de novo, você tem duas linguagens regulares, e aí a concatenação dessas duas linguagens é uma linguagem regular. Como é que você obtém o autômato para não determinístico dessa concatenação das duas linguagens regulares? Vocês lembram que é a concatenação da linguagem, né? Das linguagens, né? Primeiro, vamos retornar, então, à definição de concatenação das linguagens. Alguém fala aí, por favor? Concatenação é aquela que você pega cada estado e aí vai ter uma saída para outros estados dentro da mesma máquina, não é? Dentro da máquina não, em algoritmos diferentes. Ou estou confundindo?
Não, eu pedi uma definição das linguagens. Seria Concatenação de duas aquela linguagens. Opa, desculpa. Pode falar, Lucas. Seria a junção das duas palavras, talvez. Por exemplo, aí onde a ordem importa, por exemplo, eu tenho a palavra 1 e 2, então vai ser todos os elementos de 1 e depois os elementos de 2. Isso formaria uma palavra geral, e seria uma concatenação, isso? É tipo isso aí. Eu entendi o que você falou, mas é tipo isso aí. Então, o que é a linguagem que é a concatenação de duas outras linguagens? Cada palavra da primeira linguagem vai ser concatenada a todas as palavras da outra linguagem. O que isso quer dizer? Pensa que na primeira linguagem tem duas palavras. Na segunda linguagem tem 3 palavras. Então, você vai pegar cada uma dessas duas linguagens. Então, pegou a primeira, concatenou ela com a primeira da outra. Concatenou ela, isso é um elemento. A solução, né, a concatenação das duas palavras, né, é um elemento desse seu conjunto novo, dessa sua linguagem nova. Beleza. Aí pegou ela de novo, concatenou com a segunda palavra da outra linguagem. Vai gerar um elemento dessa linguagem na concatenação. Pegou ele, concatenou com o terceiro. Vai gerar um elemento e tal. Aí, beleza. Agora você vai para outra palavra aqui. Que são 2 palavras, lembra que eu falei? É a segunda palavra, concatenou com a primeira da outra lá. Aí gerou uma palavra. Concatenou, aí ela concatenada com a outra. Ela concatenada com a outra. Isso. Tá? Então, cada palavra da primeira linguagem vai ser concatenada com todas as palavras da outra linguagem. Tá? Isso. Tá claro, né? Só tem que prestar atenção se não tiver repetição. Se tiver repetição, você tem que tirar um desses 2, porque está gerando elementos repetidos. Isso tem até a ver com algo que a gente já discutiu sobre a desigualdade que tem da concatenação da linguagem obtida da concatenação de duas outras, a quantidade de elementos, era questão de lista, e a gente discutiu isso em aula também. Tá? Mas só para ficar claro o que é essa linguagem, né? Beleza, então agora eu quero uma máquina, dado que você tem a máquina que aceita, que reconhece, né? Às vezes eu posso confundir, tá? Reconhece com aceitar, mas eu vou tentar ser sempre preciso no que eu estou dizendo. Quando eu falo reconhecer, só para retornar de novo a coisa que a gente já sabia, uma máquina, ela reconhece uma linguagem, tá? Para ela reconhecer uma linguagem, ela tem que aceitar todas as palavras dessa linguagem. Então, quando eu falar aceitar e eu estiver me referindo à linguagem, então me corrigem aí se eu não me corrigir, tá? Então, quero dizer que a máquina, ela reconhece a linguagem, ela não aceita a linguagem, beleza? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma máquina que reconhece cada uma dessas linguagens, e eu quero obter uma máquina que vai reconhecer, então, a concatenação dessas duas linguagens. Professor, Oi. Bastaria você pegar todos os estados finais da primeira máquina, que reconhece a primeira linguagem, e fazer uma transição com o epsilon, né, para o estado inicial da segunda máquina, que reconhece a segunda linguagem. Exatamente. Acaba que pela própria... Isso fica fácil ver pela própria operação de concatenação, né? Cada palavra daqui vai concatenar com lá. Então, na máquina, é isso. Você vai ter que andar. E o epsilon te dá esse poder. Essa cadeia vazia e essa transição epsilon, você pode andar quando você chegou ali, você vai andar com ela. Certo? Professor, mas aí, nesse caso, não teria que fazer esses estados finais da máquina não deixar de ser finais do autômato final? Engraçado, é isso que eu estava olhando aqui. Eu acho que tem algum probleminha nesse meu desenho. Exato. Aqui, como eu quero concatenar... Os finais vão ser exatamente o desse daqui, né? Talvez, isso daqui, talvez eu tenha mantido só para deixar claro que esse aqui era estado... Deixa eu ver para cá o que acontece. Já mudou. Isso. Eu só tenho deixado esses aqui para deixar claro que esses eram estados finais de N1. Tá? Antes da concatenação, no caso, né? Isso. Como é a concatenação, né? Ele vai para lá. Então, ele não vai
Ele não vai terminar aqui, ele tem que ir para lá. Exatamente. Isso daqui foi mais para deixar claro que era estado final em N1. Mas na solução, isso daqui não vai ser estado final, vai transitar para cá com a cadeia vazia para o estado inicial de Q2 e aí vai até o estado final de Q2. É isso. Certo? Certo. Beleza. Beleza. Mas só uma dúvida. Ele só vai no estado final, vai para o estado inicial da N2, não é isso? Todo estado final de N1 vai para o estado inicial de N2. Isso. Ok. Beleza. Tá. Aí vamos continuar. Esse aqui agora é o estrela, certo? Lembra o que é a estrela de uma linguagem? São todas as palavras formadas com a junção entre as palavras. Ele pode ser e é infinito, né? No caso. Exatamente. Basicamente, você pode pensar como um loop ali dentro, né? Então, cada palavra é concatenada com todas as palavras inúmeras vezes. Basicamente é isso. Então, você pode concatenar cada palavra com ela mesma, isso inúmeras vezes. Você pode concatenar essa palavra com outras palavras inúmeras vezes também. Então, você pode ficar fazendo um loop ali dentro da linguagem inúmeras vezes. Basicamente é isso. Tá? Ok? Professor, é só com as palavras da linguagem? Eu achei que era com o alfabeto também. Não. Concatenação, a estrela é da linguagem. Da linguagem. Beleza. E aí? Deve ser que nem o outro, né? Você pega os estados finais do autômato e liga com o estado inicial, faz um loop com epsilon, né? Para fazer como se fosse um loop, né? É bem similar ao outro, né? Sendo que o outro é a concatenação de duas coisas bem particulares, né? Então, daqui vai para lá. Agora, aqui você tem que concatenar com o quê? Você tem que concatenar com ela mesma. Então, por isso que tem que voltar, como o Nilson falou. Tem que voltar. Só que repara no seguinte. Olha como é a solução. Cada estado final, ela voltou para o estado inicial de N1. O estado inicial de N1 era esse carinha daqui. Sendo que nessa nova máquina, ela não continuou sendo o estado inicial. Esse N aqui, ó, é o estado, é a máquina inicial. Além disso, foi necessário colocar esse estado inicial que a gente tinha anteriormente aqui. Quer dizer, foi necessário acrescentar um novo estado para ser um estado inicial. Não foi esse carinha daqui anterior o estado inicial dessa nova máquina, que ele era o estado inicial dessa máquina. A gente adicionou ainda um outro estado para ser esse sim o estado inicial, transitando com epsilon para o estado inicial da máquina, como você tinha, e cada estado final, para fazer o loop, a gente retornou ao estado inicial da máquina anterior. Por que foi necessário adicionar esse estado aqui? É para garantir que o epsilon vai fazer parte da linguagem, né? Porque o L estrela, o epsilon é uma palavra reconhecida, deve ser, né? É uma palavra aceita, isso. Para garantir palavras vazias. Para garantir a cadeia vazia. Agora, por que antes não garantia? Porque um determinístico não aceita palavras vazias. Opa, não, desculpa. Não, determinístico. Porque e ainda assim, o determinístico, exatamente, né? Porque a palavra final não era inicial anteriormente. A palavra final não era inicial? A palavra de aceitação não era a palavra inicial no anterior. A palavra ou o estado? O estado, no caso, desculpa, o estado inicial não era o estado de aceitação. Na verdade a gente não sabe, né? A gente não sabe se era ou se não era, porque é uma máquina genérica. Então, aqui, né, isso aqui é só um diagrama, né? Não estou garantindo que isso daqui... A gente não tem essa garantia. A gente sabe que tem algum estado final. Professor? Oi? Para eu fazer uma máquina que aceita o conjunto estrela, né, que vem da linguagem, todos os estados não têm que ser finais, não? Para ele aceitar qualquer
Não, porque ele não aceita qualquer coisa. Mas o estrela não é infinito de todas as junções? Todas as Todas as concatenações? concatenações de palavras que já estão na linguagem. Ah, tá. Se for uma palavra que não esteja na linguagem, então não vai aparecer. Tipo, não, o Epson sempre existe. Não, eu entendi. Ok. Entendeu? Isso, mas o comentário sobre o estado inicial vocês acertaram. Foi necessário colocar esse estado novo para ser um novo estado inicial, porque na linguagem estrela, a cadeia vazia é uma palavra em que pertence a esse conjunto. Então, como a gente não sabe se essa máquina genérica que a gente está olhando, ela tem o estado inicial também como estado final, como o Flávio falou, foi necessário, então, a gente adicionar o novo estado, que a função desse novo estado é somente para poder aceitar a cadeia vazia. Agora, por que? Uma pergunta minha agora. Por que, então, se a gente quer aceitar a palavra vazia, não quer? A cadeia vazia. Por que, então, que não foi simplesmente tornar esse estado inicial um estado final? Acho que você pode acabar garantindo que outras palavras sejam aceitas que não as que são aceitas pela linguagem, né? Se você fizer isso. Por exemplo? Quando? Por exemplo, Quando esse estado não for um estado final. Né? Quando o estado Por exemplo, inicial não for quando- um estado final. Por exemplo, aquele que a gente já viu quando a gente quer só ímpar e não par. Então pode ter algum problema de fazer um ciclo e aceitar uma palavra par, um número par de letras. Isso aí, por exemplo. O que você está dizendo é o seguinte, pensa nessa máquina em que você tinha esse estado, que é um pouco do que o Vitor falou também, né? Você tinha essa máquina com esse estado inicial, e aí agora você quer aceitar a cadeia vazia. Então, você só quer, além, né, dos loops que você já faz ali dentro, que isso todo mundo já entendeu, né? Que são as concatenações das palavras aceitas, você vai ficar transitando ali, fazendo um loop ali. Mas aí, além disso, você tem que aceitar a palavra vazia, a cadeia vazia. E para isso, então, uma sugestão que eu dei, eu perguntei por que isso está errado, por que não seria simplesmente a gente adicionar esse estado inicial anteriormente como estado final e pronto. Então, a resposta vocês mesmos já deram, é porque tem palavra que pode ser que caia aqui, termine a leitura dela aqui, anterior, esquecendo isso do loop ainda, mas que ela não pode ser aceita nessa linguagem estrela. Basicamente é isso. Ou um exemplo mais simples até, pensa numa máquina em que aqui, nesse estado inicial, tem alguma seta saindo dela para ela mesma com alguma letra, por exemplo. Um A. Pensa nessa máquina. Entenderam o que eu falei? Sim. Então, nessa máquina, eu estou dando só um exemplo, tá? Nessa máquina em que tem essa seta no estado inicial, nesse estado inicial aqui, saindo e indo para ela mesma, né, um loopzinho aqui dentro, com um símbolo, antes ela não era aceita, porque o estado inicial não era o estado final, mas agora ela vai ser aceita, e ela não pode ser aceita. Então, por isso que foi necessário, sim, adicionar um outro carinha só para aceitar o Epson. Entendi. Certo? Beleza. Então, beleza, o estrela a gente já viu. Complemento a gente até já tinha visto, lembra? Tem alguém com o microfone ligado aí. E tá fazendo um barulho. Acho que desligou. Beleza. O complemento a gente já tinha visto, lembra? Quando a gente tratou de AFD. Então, por exemplo, aqui,
Essa linguagem é uma linguagem que aceita W, que tem pelo menos 2 Bs. Como a gente quer pelo menos 2 Bs, tem que ser de B para cima, né? Tem que ter 2 Bs para cima, a quantidade de Bs. Então, isso aqui que dá a garantia desses dois estados, tá vendo? De Q1 para Q2 vai com B. De Q2 para Q3 vai com B. Isso daqui é o quê? O AFD ou o AFN? AFD. Isso aqui é uma AFD, porque você está vendo que cada estado aí tem a seta saindo, né? Quando eu perguntei o AFD ou AFN, é claro que eu estou dizendo, é uma AFN em que não seja exatamente essa máquina uma AFD, tá? E aí, beleza, o complemento disso, então, é o quê? Como eu estou dizendo, o pelo menos 2 Bs, né, aquele que tem de 2 Bs para mais. Então, o complemento disso é que não tenha de 2 Bs para mais, ou seja, que tenha, no máximo, 1 B. Então, isso é a linguagem complementar. E aí, uma coisa que a gente já tinha até visto era basicamente considerar a mesma máquina, né? E só trocar os estados finais. Certo? Certo. Isso a gente já tinha visto e pronto, é isso mesmo. E aqui, por exemplo, essa nova linguagem. W contém 1 na antepenúltima posição. A gente viu isso, não viu? Essa linguagem acho que a gente viu na aula passada, não é? Aquele que a gente até tratou. Vimos sim. O FN com ele, né? Isso, que era esse carinha daqui. Isso aqui é um FN, tá? E aí, então, um complemento é basicamente o quê? É que tenha no máximo, ou seja, né, uma palavra que tem, como estou dizendo, essa linguagem A, tem que ter 1 na antepenúltima posição, você está garantindo que tenha pelo menos 3 caracteres nessa palavra, né, para ter um antepenúltimo, certo? Então, o complemento é que essa palavra tenha tamanho no máximo 2, que é esse daí, o tamanho de W é menor do que 3, ou que na antepenúltima posição tenha 0, né, não seja 1 exatamente, certo? Então, como é que fica essa máquina complementar aí? Vai ser só mudar os estados finais, né? Oi? Seria trocar os estados finais? Trocar os estados finais? Pensa um pouco aí, será que é? Será que não é? Olha só, se você troca os estados finais, pensa na palavra que seja 1. Utilizando o exemplo 3, é só trocar o estado inicial, a transição do estado inicial para o estado do próximo estado para 0. Usando o exemplo 3, troca a transição do estado Q1 para o Q2 para 0. Trocar do Q2, o Q1 para Q2, trocar para 0. Isso. Usando o exemplo 3. Usando o exemplo 3. Mantém o estado final? Mantém-se tudo. Não, mas isso não, mas não vai dar certo, vai não. aceitar 3. Aí tem do que 3. Não vai aceitar 0,0, por exemplo. Não vai ser. Resolve só a parte do que o A barra faz. E aí, o que você tem que fazer? Teria que colocar um estado final em Q2 e em Q3 também. Em Q2 e Q3 também? Não, mas se você colocar... Pera aí, rapidinho. Se você colocar o estado final em Q2 e em Q3, e se você trocar a primeira seta que está saindo de Q1 para Q2 de 1 para 0, não tem saída 1 aí, nesse caso, ele ainda assim vai aceitar a coisa que a gente não quer. Por exemplo, 1, 1, 0.
tem um 1 na antepenúltima posição, você ficou ciclando ali, ó, 1, 1, 0. Foi para Q2. O professor teria que usar aquelas regras... Perdão, a gente quer o 0 na antepenúltima posição. Né? Ah, não, isso, tá certo, eu falei. Vai aceitar coisa que não quer que seja aceito. A gente poderia usar aquela regra da união lá para fazer o autômato de unir o menor que 3 ou o outro? Seria por aí? Pode ser, isso. Não poderia trocar esse 1 daqui por um 0? Isso foi o que alguém comentou já. Acho que você está dizendo do Q1 para Q2, trocar de 1 para 0. É. Isso vai satisfazer uma parte. Vai satisfazer ter o 1 na... Vai satisfazer ter o 0 na antepenúltima posição. Mas, ainda assim, ele não vai aceitar palavras de tamanho menor do que 3. E aí, complementando ao que você falou, o Nilson comentou para usar o ou, né? Certo? Isso. Então, usando o ou, aí o ou ele está bem claro aí, né? Você vai construir uma máquina em que vai aceitar qualquer palavra que tenha tamanho no máximo 2, que é isso que está dizendo na primeira parte, né? W tem tamanho menor do que 3, e fazer a união com essa troca que vocês sugeriram. Certo? Beleza? Certo. Tá. Além disso, né? O que é a interseção? Vocês lembram da lei de De Morgan? A última vez que eu vi foi 10 anos Não. atrás. A lei de De Morgan, a gente fala disso lá muito atrás mesmo. Então, isso daqui é na verdade, é uma consequência, né, da operação de união e interseção de conjuntos. Escrever que é melhor. Então, é isso que está aqui, né? Só que, geralmente, a gente não fala desse jeito. Ó, interseção é cap, tá? União é cup. Isso em LaTeX. Então... Então, o complemento da interseção de dois conjuntos é a união do complemento de cada conjunto, certo? Poderia ter desenhado, né, já que eu estou desenhando. Então, isso aqui é a interseção... Eita, caramba, ficou horrível. Isso aqui é uma identidade que é conhecida da teoria de conjuntos, tá? Vocês lembram, né, que o complemento do complemento é o próprio conjunto, né? Então, vou escrever. O complemento do complemento de A é o próprio conjunto A, certo? Certo. Então, por isso que a gente trocou aqui. Se eu quero determinar a interseção de A com B, você pode aplicar a lei de De Morgan, certo? Obter o complemento de cada um dos conjuntos, faz a união disso, depois faz o complemento disso, e aí você tem a interseção dos dois conjuntos, tá? Então, isso garante também que a interseção é fechada. Essa base aqui, lei de De Morgan e tal, geralmente se dá em primeiro curso de matemática discreta. E para entender essa identidade, você pode fazer o diagrama de Venn. Você faz o diagrama de Venn de cada um dos conjuntos,
você faz a interseção desses dois conjuntos, depois você olha quem é o complementar desse conjunto, depois você vai ver que isso, de fato, é o complementar de um conjunto, união o complementar do outro conjunto, tá? Você vai chegar a essa conclusão olhando pelo diagrama de Venn. Claro que esse não é o único jeito, mas é um jeito que você pode obter visualmente essa igualdade da identidade, tá? Além disso, como a gente já tinha visto, né, a diferença também. Se eu quero um conjunto que é a diferença de dois conjuntos, então são os elementos que estão em um conjunto e não estão no outro conjunto. Isso aqui é só para dizer que se tiver alguma linguagem que for também obtida pela diferença de dois outros conjuntos, você faz dessa forma. Faz a primeira, obtém o complementar da segunda, e faz a interseção das duas, e a interseção das duas você pode fazer usando essa parte aqui de cima, tá? Eu vou colocar exercícios, listas e coisas do tipo para vocês fazerem, praticarem essas coisas, mas acabou. Basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Isso daí fecha essa parte de AFN. Na próxima aula a gente já vai tratar sobre expressões regulares. E até lá eu vou colocar exercícios, né, para vocês fazerem, mas que eu não vou cobrar nota, é só a lista mesmo. Beleza? Agora a gente tem 1 hora aqui ainda, basicamente, para poder a gente conversar sobre a lista, sobre a Aveon, dúvidas que vocês tenham tido. Professor, quero ligar Por favor, põe o nome de vocês aí. É isso que eu ia perguntar, se ia ser colocado. Já ia esquecer. Vocês estão vendo a Aveon aí, não estão? Sim. Todo mundo já escreveu? Tá, então o Bruno foi o primeiro e o Hugo, eu acho. O Hugo foi o último. Tá, vamos lá. E aí? Agora vocês falam. Eu fico quieto. O que vocês têm para falar sobre a lista e Aveon? Tá, primeiro sobre Aveon. Sobre a V1, eu fiquei com uma dúvida na 2, que era o seguinte: a minha única dúvida era se a palavra vazia era aceita nesse L, porque toda posição ímpar de W é 1, mas a vazia não tem posição ímpar. Aí eu fiquei pensando, tipo, se é ou não aceito. Fiquei com essa dúvida. Tipo, porque não tem posição ímpar, ele é aceito, porque toda posição ímpar é 1 mesmo. Entende? Pera aí, que mais a gente digitou aqui? Colocou o nome?
Vamos lá. Sua dúvida é se a cadeia vazia tem que ser aceita. É, na 2. Na 2. Não, né? É porque o que eu tinha pensado era, tipo, a vazia não tem posição ímpar, né? Então, toda posição ímpar é 1. Não tem. Então não tem. Não tem 1 na posição ímpar, né? Porque não tem posição ímpar, né? Entendi. Então não. Mas, professor, eu vi... Oi? Tá me ouvindo? Pode falar, não tô ouvindo. Não, então, é que eu estava vendo que quando você tem assim um para todo e o número de elementos do conjunto é 0, então esse para todo é verdadeiro. Entendeu? Onde você viu isso? Numa aula de lógica. Então, por exemplo, se eu falar, por exemplo, todas as vacas voadoras comem rãs. Certo? É verdade? Porque não tem nenhuma vaca voadora que não come rã. Entendeu? Esse foi o exemplo que eles deram lá no livro. Certo. Aí eu pensei a mesma coisa, que como a cadeia vazia não tem posição ímpar, então não tem nenhuma posição ímpar que não seja 1. Logo, as posições ímpares são 1. Verdade, hein? É porque a negação do para todo é algum, né? É por isso que eu incluí o vazio, mas eu fiquei nessa dúvida. Eles incluíram, né? Tá, acho que faltou, na verdade, eu explicitar mais alguma coisa aí, né? Eu não cheguei a colocar o vazio, porque acho que na sala de aula também teve uma questão dessa de se tem 1, se não tem, não lembro. Acho que teve uma questão parecida com essa que acho que você não tinha considerado o epsilon. Não tinha considerado, né? Eu também segui esse raciocínio. Tá, eu vou fazer o seguinte, quem colocou isso explícito, né, de que o vazio, ele é aceito porque é por vacuidade, né? Então, na verdade, esse argumento de vocês é a vacuidade, né? Então, eu vou considerar, tá? Acho que foi talvez erro meu, eu deveria ter colocado algo mais explícito. De que toda palavra tem tamanho maior ou igual a 1. Se eu colocasse isso, aí estaria de modo explícito, né? Sim. Mas tudo bem. Talvez tenha sido erro meu para digitar, não fui atento o suficiente a olhar esses detalhes. Beleza? Beleza. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a questão 1, que é a justificativa do número de estados finais ser o menor possível. Assim, a gente tem que usar algum argumento, palavras e argumentar ali, né? Fiz autômato, mas assim, foi difícil na parte de argumentar se eu fiz do jeito certo ou não. Assim, como é que poderia ser feito essa argumentação? Tá. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre isso. A Bianca falou de um jeito, acho que foi Bianca, falou de um jeito bem claro e é isso que eu esperava. Primeiro, você obteve uma máquina com quantos estados? Pelo que eu lembro lá, acho que foram 3 ou 4. Não, estados finais. Estados finais? Foi 2. Acho que foram 2. Você viu que eu quero, o argumento é em relação aos estados finais, né? Sim, estados finais, Isso. Então, beleza, o 2 era a resposta dessa quantidade de estados finais aí. O que você tem que pensar, na verdade, nessa justificativa que eu esperava, né, era por que não dava com 1. Não podia obter uma máquina que aceitasse que tivesse um único estado final, certo? Entendi, porque senão ele não aceitaria o epsilon ou não aceitaria a outra condição ali. Entendi. Eu botei mais ou menos isso, mas, assim, realmente eu não soube, talvez, me expressar tão bem, entendeu? Tá. Mas, beleza. Não, é um primeiro momento também que eu estou vendo como vocês escrevem, né? Então, pode deixar que no feedback eu vou... Agora, aproveitando esse gancho aí, professor, teria como a gente provar isso de uma maneira mais formal, essa justificativa da primeira questão? Provar que toda máquina que reconheça essa linguagem tenha pelo menos 2 estados finais, né? Isso que seria o enunciado da prova, né? Isso. Na verdade, essa justificativa que vocês falaram, que a Bianca falou, que a gente está reproduzindo aqui, que vocês, eu acho que a maioria deve ter feito,
é uma prova, entendeu? Só tentar escrever um pouquinho mais formal, isso é uma prova, é uma justificativa formal do porquê não pode ter com 1. Você teria que pensar em todas as máquinas, né? Em todas as máquinas que tenha um único estado. Primeiro, com 0 estados finais não pode ter, né? Porque senão seria a linguagem vazia. Então, é um argumento que, de modo formal, seria talvez necessário você comentar. Que é claro que eu não esperava isso, né? Que falasse explicitamente essa quantidade toda, 0 estados finais, não precisava. Agora, numa máquina com um estado, acaba que é o comentário que vocês já falaram, entendeu? Não é muito além disso uma demonstração, não, para esse caso. Entendi. Entendeu? É porque aí provando que não tem. Não pode ter 1. Você conseguindo fazer 1 com 2, então esse passa a ser o menor, né? Isso. Você sabe que tem essas duas partes, né? Isso. Mas a primeira parte você já fez, né? Que foi ter exibido uma máquina que aceitasse essas palavras com 2 estados. Uhum. Mas é isso. Tá, beleza? Mais alguma pergunta sobre isso aqui? A3. Eu ia perguntar da 3. No caso, quando uma palavra, o último dígito, eu coloquei 3 casos. Que o último dígito era 0, o que o último dígito era 1, e depois eu verifiquei que poderia ter um erro se tivesse 000. Aí eu coloquei um terceiro caso como sendo os 2 últimos dígitos 00, no caso. Mas aí eu não sei como é que se está certo ou se está errado. Antes disso, você tem que pensar, né, naquelas equivalências lá, que é Q1, a palavra termina em Q1 se somente se for alguma coisa. Que é que coisa aqui? Eu pensei em todas as Quer dizer que não tem 1, quer dizer, porque pode ser epsilon também. Isso, então, termina em Q1 se somente se a palavra for epsilon ou... Se ela não tiver 1, né? Se a palavra não tiver 1. Isso, se for toda 0. Isso é o que você tem que argumentar nesse Q1, que é o que você tem que usar na sua hipótese de indução também. Aí, beleza, a Q2. A Q2 é justamente vai dar a propriedade da linguagem reconhecer, vai dar a propriedade da máquina reconhecer a linguagem, né? Que só tem esse estado final, que é o quê? Ela precisa terminar em 1 ou em número par de final de zeros, né? Tem 1 e tem um número par de zeros após o último 1. Após o último 1. Isso. Então, beleza. Aí depois escrever na hora do passo é que eu achei complicado. Escrever esse número par de zeros. Entendeu? Você tem que usar a sua hipótese de indução. Talvez isso que não tenha ficado claro para vocês no que eu fiz na aula. O lance é você usar a sua hipótese de indução. O seguinte, por isso que eu estou repetindo em relação a essa equivalência. Primeiro é a condição para a palavra terminar em Q1, que foi isso que a gente falou. Depois é a condição para ela terminar em Q2, que é o que a gente acabou de falar. Depois é a condição para ela terminar em Q3. É que ela termine em Q3 somente se ela tiver 1 e, além disso, tem um número ímpar de 1s, tem um número ímpar de zeros após o último 1. Isso, né? Isso. Não, número par. Então, Né? você tem que pensar na palavra que ela termina com 0 ou na palavra que ela termina com 1. E aí você vai ver, ela terminou em Q2. E ela veio de onde? Se ela veio de Q3, ela tinha uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Pela hipótese de indução. Se ela está terminando em 0, é porque agora de ímpar veio para par. Então, isso já provou. Então, não tinha que considerar esses 2 zeros que o William comentou no final aí. Entenderam o que eu falei? Então, são as condições necessárias e suficientes para cada estado e você tem que usar fortemente a sua hipótese de indução.
Rapidinho, rapidinho, só deixa eu terminar. Esse comentário que eu acabei de falar é um argumento que justifica um dos casos que vocês teriam que pôr na indução, entendeu? É esse caso em que faz o passo de indução no estado, em relação ao estado Q2. E um caso, né, porque é uma palavra que eu estou terminando ela com 0. Então, seria essa palavra W, que é X concatenado a 0. Você vai olhar unicamente o 0 e ver de onde ela veio. Se ela veio de Q3, você está usando... Aí você vai usar a sua hipótese de indução, e aí você vai ver o que vai acontecer. A partir disso, você andou com 0. Então, foi para Q2. Se era ímpar, virou par. Então, pronto. Agora, está em Q3. Se está em Q3, ela veio de Q2, e Q2 tinha uma quantidade quanto de... Como era a paridade do Q2? Era uma quantidade par de zeros após o último 1. Acrescentou um 0, virou ímpar agora. Entendeu esses detalhes? Aí você teria que usar a sua hipótese de indução. Pode falar quem ia falar. Acho que 2 pessoas iam falar. O Vitor, o MacGyver, talvez. Professor, na verdade, eu me perdi um pouco na sua explicação. Eu entendi que para ter uma linguagem aceita, tem que existir o 1 e não pode terminar com um número ímpar de 0. Tipo, pode terminar com 1 ou pode terminar com um número par de zeros. Não, é um E. É um E. Então, ela termina em Q2. Quer dizer, qual é a linguagem? É aquela linguagem que aceita W, tal que W tem um nesse W, e, além disso, tem uma quantidade par de zeros após o último 1. Lembrando que pode ter nenhum 0. Acho que isso que confunde um pouco, né? Porque 0 zeros é uma quantidade par de zeros. 0 é um número par. Quando eu expliquei, eu acho... eu não consigo entender se está errado, né? É porque eu tentei explicar pela negação. Foi que não termina com número ímpar de zeros. Então pode terminar com número par ou com 1. Tá errado isso, né? Mas se terminar com 1 significa que você terminou com número par de zeros após o último 1, né? Eu pensei... Mas e aí? E a quantidade par de... Não, mas se terminasse com 0, 0, 0? Aí terminou com 0, e aí não está certo o que você falou. Não aceita se terminar com 0, 0. Não aceita. Não aceita, né? Mas pelo que você falou, eu ou me perdi no seu comentário, ou... Deixa eu escrever a linguagem aqui no chat. Acho que é melhor do que falado, né? Aham. Tem uma questão que você falou no começo aí, professor, que eu fiquei na dúvida. Você falou alguma coisa sobre epsilon, mas essa linguagem não aceita, esse autômato não aceita epsilon, né? O estado inicial não é final. Tá, calma aí, já que a gente volta lá. Esse 1 que você botou, Vitor, é o quê? Ele é 1, né? É igual a 1, é isso? Não existe em W, tem que existir um 1. Um existe. Ah, tá. Um existe, na verdade é que existe 1. Tá. Não, beleza. Existe um 1 em W, e W não termina com número ímpar de zeros. Ok. Ok, então. Eu fiquei meio perdido, eu não sabia se estava certo ou não. Obrigado, senhor. Nada? É porque não ser ímpar é par, né? Você só escreveu um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Tá, em relação a essa 3, acho que alguém comentou, não era em relação a 3, né? Vamos concluir isso aqui da 3, depois a gente volta em algum outro ponto. Professor. Tá claro em relação a 3 aqui, o que eu comentei, o que vocês deveriam fazer, onde era para ser usada a sua hipótese de indução? Professor, eu não entendi muito bem essa questão da hipótese. Bom, a base eu coloquei como sendo W igual a 0, então W é a palavra vazia. Certo. Então, se a palavra é vazia, ele vai ficar em Q1.
e aí não possui 1. Tá, mas ainda, de novo, antes disso, essas equivalências de cada estado você escreveu? Escrevi. Sim, isso aí eu acho que eu fiz certo. Tá. No Q1 ele não possui 1, né, que é uma propriedade necessária para a linguagem. No Q2 ele possui um número par de zeros, depois do último 1. E no Q3 ele possui 1 e não possui um número par de zeros depois do último 1. Beleza. Aí a base. A base é essa que eu falei, né, que W é uma palavra vazia, então ele não saiu do 1 ainda. Aí a hipótese, eu só coloquei o jeito que eu achei que, dado o exemplo da última aula, né, eu coloquei que, supondo que são verdadeiras as equivalências anteriores, para toda a palavra X de tamanho menor que K. Perfeito, exatamente como estava na aula. Só que eu não entendi muito bem essa hipótese, assim, tipo, para mim eu só tive um overfit aqui, eu só aprendi para esses dois casos, entendeu? Eu não sei generalizar para outros casos. Essa que é a questão, assim, que eu tô com dificuldade. A sua dúvida é em relação à hipótese, né? Então, o seguinte, a indução, de um modo geral, isso, né? Ela serve para você provar que algo é verdade para qualquer elemento que esteja nesse seu universo aí, tá? Nesse nosso caso aqui, de modo específico, são todas as palavras possíveis. Cada uma dessas equivalências são verdadeiras, tá? E aí, a hipótese de indução, você não vai provar nada na hipótese, né? Você só vai afirmar que isso daí, você tem um universo enorme. Põe esse seu universo enorme numa régua, tá? Onde em cada ponto dessa régua aqui, você vai ter o tamanho das palavras. Então, aqui, por exemplo, tem todas as palavras possíveis de tamanho 2. Aqui são todas as palavras possíveis de tamanho 3, todas de tamanho 4. Então, você consegue arrumar esse seu universo infinito aí em relação ao tamanho das palavras. O que a hipótese de indução afirma é que isso daí vai ser verdadeiro para qualquer palavra que tenha tamanho no máximo aqui. Que aí, sei lá, é o K que você botou, K-1, tamanho menor do que K, né? Então, foi isso que você comentou. Então, para qualquer palavra de tamanho no máximo K-1, vai ser verdadeiro isso que a gente comentou, que termina em Q1 se só for 0, ou se for a cadeia vazia, que termina em Q2 se tiver 1 e tiver um número par de zeros depois do último 1, e que termina em Q3 se tem 1 e tiver uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Isso. Então, para qualquer palavra que tenha tamanho no máximo K-1, esse negócio vai ser verdadeiro. Você não está provando nada, você só está usando esse artifício, entendeu? Isso daí é necessário você usar no seu passo, porque o seu passo é tratar palavras que têm um tamanho maior do que isso, exatamente tamanho 1 a mais do que isso. E aí você vai ter que usar o que você saber da sua hipótese para você fazer a transição dentro da máquina. Então, isso é geral o suficiente para você argumentar para qualquer máquina que você for ter, a qualquer autômato que você estiver analisando, como é que vai ser o uso da sua hipótese. E essa ideia de hipótese de indução, passo de indução, se aplica a qualquer exercício de indução que a gente vai fazer. Por exemplo, de expressões numéricas, se você tem os N primeiros termos naturais, né, de 1 até N. A soma desses elementos todos é N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Isso é o valor da soma dos N primeiros termos. A gente pode usar a indução para provar isso. Primeiro mostrando a base, que é o menor natural possível, que é o 1, que o 1 sozinho é igual a esse produto aí, essa fração, é 1 vezes 1 mais 1, que é 2, dividido por 2, então dá 1. Isso é a base. Depois você vai ter a hipótese, que é argumentar só e dizer que isso aí, adotar que seja verdadeiro para qualquer soma dos K primeiros termos, ou dos K-1 primeiros termos. Você vai adotar que essa soma é verdadeira para elas,
e você vai ter que ser capaz de, baseado nisso, conseguir provar que a soma, não até os K menos 1 primeiros, mas até os K primeiros termos, ou seja, está agregando mais alguém ali, essa soma maior também vai ser igual à função que você vai ter em relação a esses K primeiros termos. Essa é a ideia que tem a hipótese de indução, e você tem que usar ela fortemente na sua demonstração. Se você estiver fazendo uma prova por indução que não está usando a hipótese, ela está errada. E é justamente isso que faz trazer a simplicidade aqui nesse tipo de exercício. Como eu estava dizendo ainda há pouco, você enxergar uma palavra de tamanho 1 a mais, que é essa coisa de botar o x concatenado a 0, ou o x concatenado a 1, e usar a sua hipótese de indução em relação aos casos de onde ela veio. Se ela veio de cá, então, se ela veio do que 1, e ela está terminando com 0, com 1, então você tem, e terminou em Q2, então você tem uma quantidade par de zeros depois do último 1. E tratar esses outros casos também. Eu fui claro, Magali? Eu sei que eu fiquei falando pra caramba, não sei se eu te ajudei. Sim. Eu acho que ficou mais claro agora. Eu acho que eu fiz certo, mas, assim, eu não tinha entendido completamente o conceito, assim. Mas agora ficou mais claro. E, de novo, eu lembro que quando a gente fez a indução naquela aula, alguém me perguntou sobre o que queria dizer o x concatenado a 0, que parecia que era uma palavra que tinha tamanho 2. Mas só reforçando, então, não, esse x é uma palavra enorme, tá? É uma palavra que tem tamanho, no máximo, que tem tamanho K-1. É o tamanho de x. São várias símbolos do alfabeto ali. Qualquer palavra que tenha tamanho K-1 é aquele x. Para qualquer palavra x ali, você adiciona alguém no final. Ou seja, torna esse tamanho 1 a mais. E aí faz essa análise. Então, aí depois desse passo de indução, até aí tudo bem, do X, eu não consegui escrever, eu vou colocar aqui no chat, por exemplo, como que eu faço para escrever que depois do X eu tenho que ter o 1 e terminar com um número par de zeros. Eu botei X100, só que isso aí para mim limita a 2 zeros no final, né? E não na Exato. Isso limita a 2 zeros no final, não é assim. Eu não consegui considerar aquela... Então, aí que está o lance do uso da hipótese de indução. É porque, se você terminou... aí, isso que você escreveu aí, foi Isaac ou foi o Luiz que escreveu? Isaac. O que você escreveu, Isaac? Você tem que fazer o seguinte. É palavra que tem exatamente um único zero no final. Ou olhar palavras que têm exatamente um 1 no final. Então, você tem um X adicionado um único caractere. E aí, você tem que olhar, terminei em Q2. Essa nova palavra. Tá? Essa palavra X0, terminou em Q2. Então, você olhou, o último símbolo dela foi 0. Se foi 0 esse último símbolo, ela veio de Q3. Isso olhando para a máquina. A máquina diz isso. Ela veio de Q3. Então, poderia botar só X0. Em Q3, você vai usar a sua hipótese. Qual era a sua hipótese? É que terminar em Q3, se somente se essa palavra termina com uma quantidade de zeros de 1, uma quantidade par de zeros após o último 1. Não, uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Era essa a condição que fazia ela terminar em Q3 qualquer palavra X. Então, aí você terminou X em Q3, usou 0 para ir para Q2. Se você tinha terminado o X em Q3 e X em Q3 tinha uma quantidade ímpar de zeros após o último 1, e você adicionou mais um 1, você tinha uma quantidade ímpar de zeros, agora você tem uma quantidade par de zeros. Você adicionou um elemento aí. Um 0 aí. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, eu não preciso colocar toda aquela quantidade. Só basta o X e terminar com a minha condição ali, que seria um 0, por exemplo. Perfeito. Ou 1. Beleza. Exatamente. Beleza. Eu vi que era dúvida de outras pessoas.
Na verdade, alguém me perguntou sobre isso também durante o período ainda de fazer a resolução. Não sei se minha resposta no chat foi clara quando me perguntaram. Mas é essa a ideia, entendeu? Show de bola. A parte mais complicada é você descobrir se isso assim, né? De cada estado. Mas Depois, fazendo isso, só meio que vai direto. Quer dizer, usar a hipótese nessas transições que isso é dado na máquina. Uhum. Luiz, até pegando um pouco do gancho do que o Isaac falou, o que eu fiz foi um pouco diferente. Eu assumi que a palavra ela poderia... Rapidinho, desculpa, rapidinho. Ô, Isaac, não, eu não estou dizendo que o que você fez está errado, tá? O que eu estou dizendo é que para você provar que isso aí está certo, teria que ter uma análise de casos bem maior do que talvez tenha sido a que você tenha feito. Assim, eu escrevi depois, assim, que atinge Q2 de 3 formas diferentes, vindo de Q1 com X terminando em 1, vindo de Q2 com... No caso aqui, aí vindo de Q2 eu botei W terminando em 1. Eu não sei se eu teria que mudar de X para W aqui, porque a palavra já passou a ter um tamanho maior do que K, né? Você entendeu? Talvez sim. Acho que eu entendi mais ou menos o que você falou. Aí eu usei W, né? Terminando em 1, ou vindo de Q3 com W terminando em 0 ou 1. Mas aí você usou sua hipótese? Usei a hipótese lá em cima, né? Lá em cima eu escrevi a hipótese, né? Mas aí a sua hipótese você escreveu meio, mais ou menos, né? Que você botou 100. Não, aqui foi, na verdade, o passo, né? Em cima eu escrevi aquelas hipóteses que, tipo, que em Q1 o W só vai terminar se conter 0 via de epsilon, né? Q2 terminando em 1, ou W contendo 1 e terminando com um número par de zeros, e Q3 com W terminando em 1, contendo 1 ou terminando com um número ímpar de zeros. Aí eu fiz a base e a hipótese, supondo verdadeira todas as equivalências anteriores para toda a palavra X de tamanho menor que K. Aí eu fiz o passo, né, que é o W igual a X1 ou W igual a X100, né, que a gente conversou agora, e embaixo eu fiz essa avaliação daqui. Mas aí esse momento que não pareceu geral, né? Porque aí você limitou ao tamanho 100 no final. No caso do passo, sim. Tá? Tá, beleza. Fala, Luiz. O que eu fiz foi o seguinte. Eu imaginei que uma palavra ela vai ser K maior do que 0, quer dizer, maior do que a cadeia vazia. E aí eu imaginei 3 situações. Ou ela não tem 1, e aí nesse caso ele vai ficar ciclando no Q1 e não vai ser aceita. Ou ela tem uma quantidade pares de 0 após o último 1. Mas você escreveu que também tem que ter 1? Eu escrevi que ela tem que ter uma quantidade pares depois do último 1. Quer dizer, eu imagino que nesse caso tem pelo menos uma vez o 1, né? Se tem o último 1. E aí ela seria do tipo, uma palavra K concatenada com 1, concatenado com 2N0. 2 vezes N, a quantidade de 0. Fala de novo aí agora essa palavra aí, o que é? Concatenado, o que você falou? Uma palavra K, perdão, um caso em que a palavra teria uma quantidade pares de 0 depois do último 1. E aí essa palavra seria do tipo K concatenado com 1, concatenado com 2N zeros. N pertencendo ao naturais, né? Que aí você garante que é par. E aí, para esse caso, eu fiz cada situação. Então, se essa palavra estava em Q1, e aí entrou 1 e 2N zeros, quer dizer, entrou o número 1 e uma quantidade par de zeros, ela foi para Q2 e aí ficou ciclando entre Q2 e Q3 até terminar em Q2. E aí o terceiro caso foi a quantidade ímpar de zeros depois do último 1. E aí seria do tipo 2N mais 1.
Isso que você está dizendo é um pouco do que alimenta o que o Isaac falou. É um pouco isso que talvez tenha faltado no comentário do Isaac, que talvez você tenha falado, né? Usando esse 2N de um modo um pouco mais genérico. Isso, O ponto é que eu não estou vendo exatamente onde você usou a sua hipótese, mas eu vou ver o que você escreveu. Talvez você tenha usado bem. Tá? A hipótese foi que a palavra seria maior do que 0. Seria de tamanho K, K maior que 0. Só que aí, de fato, eu vou mostrando só para onde ela vai encerrar, dependendo do formato dela, né? Que basicamente eu identifiquei que poderiam ser desses 3 formatos. E não poderia ser de nenhum outro formato? Quando você fala desses 3 formatos, você engloba todos, porque ou ela não tem um, ou ela tem um com o número 0 de pares, o número par de zeros, depois do último 1, ou o número ímpar de zeros. Você escreveu isso? Sim. Tá. Tá bom. Esse K, que na verdade é a sua hipótese de indução, essa parte K que você está dizendo, você deveria dizer explicitamente que você está usando sua hipótese de indução. Talvez você tenha escrito lá. Eu vou dar uma olhada, pode deixar. Mas essa forma de usar 2N mais 1 para identificar número par, isso é razoável, isso é esperado? Eu sei que para algumas demonstrações de matemática se usa, mas nesse caso... É compreensível, você está colocando uma quantidade par. Tá bom. Tá? Só esse lance da hipótese e o mais 1 aí no caso esse N vai assumir um valor particular, né? Mas basicamente o que você está falando é exatamente o que eu estava falando, que é você terminou com 1 e você adicionou um 0, ou você terminou em 0 e adicionou um 0, e assim por diante. Não é muito diferente uma ideia da outra, não. Tá legal. Pode falar, Lorena. Sobre a dúvida do Isaac, eu continuei com dúvida nessa questão. Tipo, o W igual... Peraí, rapidinho. É que tá passando um caminhão aqui, não tô te ouvindo direito. Ah, tá, tudo bem. Pode falar, já passou. Sobre a dúvida do Isaac, eu não entendi direito o porquê tá errado ali no passo. W igual a X terminando em 100. Eu não entendi porque isso limita porque esse é um caso. Por exemplo, se X, se fosse 1, 0, 0, 0, 0. Cadê esse caso? Ah, entendi. Isso é bem particular, entendeu? Aham. Você entendeu quando eu comentei do adicionar exatamente um único elemento e você vai usar a sua hipótese em relação à análise que você já tinha anterior, em relação à equivalência que você tinha anterior? Você pode explicar isso de novo, por favor? Eu acho que eu não entendi direito. Tá. Você tá com o papel aí? Tô. Escreve aí. W é igual a X, 0. Certo. Tá? E aí você vai tratar cada caso. Você vai tratar o caso em que W termina em Q1. Você vai tratar o caso em que... A palavra é essa, é X0 é a palavra. Depois você vai pensar na outra palavra que é X1. Tá? Certo. Você vai provar esses dois casos. X0, X1. Pensa só em X0. Para cada estado, você tem que ter um resultado a ser argumentado. Estado que eu digo é cada terminação de palavra em um estado, tá? Então, a palavra é essa, X0. Ela terminou em Q1, se somente se. Ela tem somente zeros. É isso que você tem que provar. Tá? Então, como é que se prova isso? Você vai usar a sua hipótese de indução. Beleza?
A sua hipótese de indução dizia o seguinte... Oi? Beleza, estou acompanhando. Beleza. Então, o que dizia a sua hipótese de indução? Dizia que a palavra X, qualquer palavra X, ela terminava em Q1 se somente se ela tivesse uma quantidade somente zeros, não tivesse um, somente tivesse zeros. Ou que fosse a cadeia vazia, tá? Então, e olhando para a máquina, você vê que adicionar um zero vai fazer com que ela fique no mesmo lugar. Sim, vai continuar em Então, Q1. por hipótese, você só tinha zero. Você não consegue pegar a Q1 vindo de algum outro lugar. Isso é da máquina, você não consegue isso. Então, isso faz com que você, por hipótese, você sabia que X só tinha zero ou era cadeia vazia. Não tinha um ali. E agora você adicionou um zero. Então, você continua satisfazendo a propriedade que é W só tem zeros. Entendi. Então, isso é o suficiente para você argumentar esse pedaço. Aí você tem que ir agora para o segundo estado, para o Q2. Agora, W terminou em Q2, se somente se W tem X0, né? Isso é o caso que a gente está olhando, é X0. Então, se terminou em Q2, se somente se tem uma quantidade par de zeros após o último 1. Certo. E aí você tem que argumentar. Se parou em Q2, é porque veio de Q1. Veio de Q1 com 1. Então tem 1 ali. Tá? E o último símbolo é 0. Se terminou em Q2 e o último símbolo é 0, é porque veio de Q3. Se veio de Q3, por hipótese de indução em Q3, a palavra tinha uma quantidade ímpar de zeros após o último 1, porque é da hipótese de indução. A hipótese de indução era aquelas 3 propriedades que a gente está discutindo aqui. Terminou em Q1 somente se só tem 0, é a cadeia vazia. Terminou em Q2 somente se tem uma quantidade tem uma quantidade par de zeros após o último 1, e tem 1. E termina em Q3 somente se tiver 1 e tem uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Então, usando a sua hipótese de indução, nesse terceiro caso aqui, é porque a palavra terminou em 0, né? É X0, é porque ela veio de Q3, porque na máquina só se chega em 0 em Q2 se vier de Q3, e em Q3 você sabe por hipótese de indução que ela tinha uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Como ela tinha uma quantidade ímpar de zeros após o último 1, né, o X, isso é uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Você adicionou um zero, porque a palavra é W, a palavra W é X0. Então, uma quantidade ímpar virou uma quantidade par. Pronto, provou esse caso. Ah, entendi. Agora fez sentido. E depois vai fazer a mesma coisa para Q3. Aí em Q3 você quer provar que tem uma quantidade ímpar de zeros após o último 1. Então você olha para Q3. Q3 chegou a palavra W, né? A palavra W ela termina com 0. A palavra W termina com 0, então só se chega em Q3 se vier de Q2, com 0. Como X, então, terminou em Q2. X que terminou em Q2, por hipótese de indução, X tem uma quantidade par de zeros após o último 1. Como você agora está olhando uma palavra que é X0 e X tem uma quantidade par de zeros após o último 1, você está adicionando um zero para voltar para Q3, então uma quantidade par, mais 1 virou uma quantidade ímpar. Então isso prova o seu terceiro caso. Isso é suficiente para provar qualquer palavra que termine com X0. Que seja X0, né? Então, agora vocês fazem a mesma coisa para a palavra que seja X1. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Beleza? Ficou claro o que eu comentei aqui? Eu acho que a gente já discutiu tudo aqui sobre Avion. A gente pode ir para a lista, então? Sim, pessoal. Tem dúvida lá também.
Cadê a lista? Lista. Tô vendo a lista, né? Sim. Sim. Beleza. Vamos lá. Alguma dúvida aí? A primeira dúvida ali foi a 3. Eu não consegui entender por onde partir, como começar essa indução. Essa realmente eu fiquei travado. Tá, só antes da gente falar da 3, então, a 1 e a 2 são coisas que a gente viu em aula, né? Exatamente o que estava na aula, eu só botei aqui. Só porque a gente ficou um tempinho discutindo sobre elas na aula. Mas se tiverem dúvidas em relação a 1 e a 2, volta à primeira aula lá que a gente tratou sobre isso. Primeira aula é aula 1, né? Não é aula 0, não. Aula 0 não falei nada de conteúdo. Tá, em relação a 3, é uma indução, né? Eu digo para provar exatamente por indução. Então, a indução tem que ter base, hipótese e passo. A base, você vai usar L0 concatenado a L1. Isso é a base de indução. Então, você quer provar. Na base, é até meio... É até direto, de fato, aqui, né? Que L0, L1 é igual a L0, L1. É isso só. Você pode tentar usar na base, colocar o L2 também, mas isso aqui é a base. Tá? Beleza. Pessoal, uma dúvida. Rapidinho, um comentário até que o André, não sei se o André ainda está aí, mas que o André fez é que, uma pergunta que ele fez, né, quem era N, né, se N era o conjunto dos naturais, se era do 1 até o N, ou se era do 0 até o N. Então, o N, ele é do 1 até o N aí, né? Tá? Professor? Tá. Uma dúvida aí. Eu fiquei na dúvida nessa questão, justamente com o fato de ter que colocar alguma união, né? Tipo, não precisa, então, no caso, né? Como para base, pode até não ter nem a operação referenciada na hora que você for justificar. Nesse caso. Tá bom. Tá. E a ideia da hipótese do passo aqui, vocês sabem fazer? Eu vou botar o gabarito, tá? Mas alguém fez, tá? Tem alguma sugestão para fazer? A abordagem que eu fiz foi considerar a hipótese verdadeira, e aí quando você faz o passo, eu separei duas expressões LA e LB, e aí meu objetivo era provar que LA é igual a LB. Então, a partir de um dos lados, eu desenvolvi usando o passo, e aí transformei... a hipótese. E aí transformei, através das operações pré-definidas de união e tal, transformei aquele LB na exatamente expressão de LA. E aí demonstrei que LA é igual a LB, então, portanto, estava válido. Essa foi a abordagem que eu peguei. Tá. Você tem que usar realmente, né, o que você conhece sobre... Primeiro, sobre a definição de concatenação, o que ela quer dizer. Isso é um comentário talvez válido na base de indução, já é bom você comentar o que quer dizer concatenação. Para fazer a hipótese, né, não tem nada para provar, é só você dizer que vale para n-1, de 1 até n-1. Para o seu passo, você tem que fazer um lado chegar no outro, né? Você não pode tratar a igualdade dos dois lados ao mesmo tempo e ir desenvolvendo. Existem várias formas. Uma que eu pensei é colocar em evidência os N... Você usar o que você conhece dos N-1 primeiros termos, chamar isso de alguma linguagem, né, dado que a união de linguagens regulares ainda assim é uma linguagem regular, né, isso é uma coisa que você tem que escrever também. Então, você chama essa união toda dos N-1 primeiros termos de alguma linguagem, um L', por exemplo. Então, você vai ter que
L0 concatenado a L', união L0 concatenado a Ln. Então, agora você tem a união de duas concatenações, né? E aí você vai usar o que você sabe da sua hipótese para juntar essas coisas. E depois você vai trocar L' para a união que você quer, de L1 até Ln-1. Então, basicamente é manipulação algébrica e bem direta, e não deixar de lado de escrever, né? Por que é possível fazer isso, né? Apesar de ser direto, você tem que dizer que a união de linguagens regulares é uma linguagem regular, então você pode tratar isso de modo mais simples, né? Chamando de toda essa união de um L', entendeu? Beleza? Pessoal, assim, entender, é conseguir entender, mas realmente colocar na ponta da caneta é complicado. Aí essa aí, pessoal, se você puder depois, quando for botar a solução, descrever um pouco mais, não só dar ideia igual no autômato, que no autômato é mais tranquilo, só dar uma ideia ali de como partir, beleza. Agora, esse aqui realmente vai precisar de uma coisa mais descrita para pegar a ideia de como é que funciona realmente a indução, que eu ainda tô meio... Eu peguei algumas para ver, mas ainda, tipo, depende de caso a caso, aí pega um caso diferente, por exemplo, esse aqui, com linguagem, diferente daquele outro do autômato, e já era. Já muda um pouco, né? Isso aí foi complicado. Tá, deixa eu anotar até para não esquecer. Na indução detalhado. Na hipótese de indução, eu copiei aquele texto que está no slide, né? A gente fez para as palavras, né? Enfim, suponha verdadeira para todo valor de n de tamanho menor que k. E aí eu copiei a hipótese. Certo. Que é da indução. Agora, o passo da indução, eu coloquei assim. Portanto, em cada passo da indução, n é igual a k menos 1. Logo, k é igual a n mais 1. Aí eu apliquei esse k, n mais 1, sobre a hipótese, e aí eu fiz 3 manipulações do lado direito, né? E aí eu cheguei, dessas manipulações, ao texto da hipótese. Então, essas 3 manipulações que eu fiz, eu utilizei a propriedade distributiva da interseção com relação à união. Depois, aí, eu obtive... Mas a interseção aparece aí? Apareceu para você? Eu dei uma forçada aí, porque... Não lembro. Fala. A interseção não aparece, mas foi a única propriedade que eu vi lá de distributiva que daria para aplicar. No caso da interseção, isso é válido, né? E na concatenação vale também, só que a gente não viu isso nos slides. Aí, como a gente não viu, e essa propriedade distributiva rola também quando você está fazendo a concatenação, pelo menos é o que eu vi. Aí eu coloquei isso. Na verdade, André, o que está sendo pedido, de um modo mais direto, é que mostre que a concatenação também vale a distributiva, né? Concorda? Porque o L0 ele está distribuindo aí. Sim, sim. Então, eu não sei. Então, você me manda depois escrito direitinho que eu vou ler com calma. Tá. Mas o que você não pode fazer é usar o argumento que você quer provar como ferramenta da sua solução. Ok. Eu vou escrever, então. Beleza. Querem mudar para a próxima? Para alguma próxima? Pode deixar que no gabarito eu vou, pelo menos, pôr uma ideia que seja... A outra que eu tive, assim, um pouco de dificuldade foi a 5, professor. A 5 da linguagem regular aí, né? Se epsilon pertence à linguagem reconhecida, né? Todo autômato que reconhece esse L satisfaz que é 0. Tá, eu entendi que pertence ao conjunto dos estados finais. Beleza, eu entendi que se tem o epsilon, quer dizer que o estado inicial é o final, logo
Q0 pertence aos estados finais, né? Mas, assim, como é que eu faço para mostrar isso? Eu simplesmente faço um autômato ou eu entro numa manipulação algébrica de alguma forma? Ou alguma Não, não tem muito algo longo para fazer. Repara que eu quero só um lado, né? De novo, quer dizer, de novo, não sei se eu falei isso em algum momento, mas uma demonstração matemática, aí, ó, tá de modo bem claro, né? Uma hipótese e uma conclusão. É um se alguma coisa, então alguma coisa. Então, alguma propriedade vai fazer implicar em outra coisa. Existem várias técnicas. Indução é uma delas. Outra é de demonstração direta. Você tem uma condição A, vai implicar numa condição B. Contradição é outra. Você quer provar que A implica em B. Então, um modo, por contradição de provar isso, você vai assumir que A é verdadeiro, mas B não é verdadeiro. Então, A é verdadeiro e B não é verdadeiro. E aí, dado essa conjunção, esse E aparecendo das duas coisas, você vai chegar a alguma inconsistência, em algum absurdo. Aqui, bem o que você falou aí, é Lauro, né, que estava falando? Isso. Porque, ó, tem a linguagem regular L, se epsilon pertence a L, o que você falou? Todo autômato finito reconhece L e satisfaz Q0 pertencente aos estados finais. Isso quer dizer que o Q0, o estado inicial, pertence aos estados finais. Então, como epsilon é uma palavra que não tem símbolo, sim, e no AFD, para cada estado, você tem que ter uma seta saindo, então você não consegue sair quando você tem a sua palavra igual a epsilon, porque não tem símbolo para você sair. Isso já determina diretamente que o estado final tem que ser inicial, porque você não consegue sair de nenhum autômato que você tenha AFD. Tá. Isso já garante. Aí mata também um ou, por exemplo, beleza, o epsilon pertence à linguagem, mas eu não sei as outras coisas que pertencem. Vamos falar que, sei lá... Não precisa saber. Aqui a gente não está exigindo isso. Eu só estou querendo que você diga que tem L é a linguagem que tem um monte de palavras ali dentro dela. Uma dessas palavras é a cadeia vazia. Tá. Esquece do restante. Eu só estou querendo provar aí que se epsilon está nessa linguagem, então, em qualquer AFD que vá reconhecer essa linguagem, vai ter o estado inicial como estado final. Pode ser que tenha um mais. Pode ter outros estados finais. Eu não estou exigindo o único estado final, o estado inicial. Mas desconsidera o resto. Isso. Beleza. Tá, pessoal, acho que consigo já produzir alguma coisa em cima disso. Tá bom. Obrigado. Se quiser me mandar, pode me mandar que eu leio. Beleza. É diferente do AFN, né? Que o epsilon pode estar em qualquer parte, né? Diferente da AFN, por isso estou sendo explícito aqui a AFD. Tá. Obrigado. Professor, tem uma outra dúvida, que o epsilon tem dois significados assim meio que diferentes, né? Um, ele é a palavra final, quando é AFD, né? E no outro é um símbolo... Ali uma palavra, aquele epsilon também no AFN, ou é um símbolo especial? Não. O epsilon, ele é uma palavra. É a palavra vazia. Mesmo no AFN? Símbolo, a gente diz... Isso, mesmo no AFN. Símbolo, a gente define símbolo... A gente não define explicitamente, né? Mas a gente diz símbolo como sendo algum caractere do alfabeto. Porque aí no AFN as transições normalmente Mas ainda assim, o epsilon não entra no alfabeto. Pois No AFN, a gente diz que as transições têm que ter um par ordenado. Primeiro é o estado que você está, depois é o símbolo que você vai ler. Esse símbolo que você vai ler, ele vai ser algum símbolo do alfabeto ou a cadeia vazia. A cadeia vazia, ele não está como símbolo do alfabeto. Então, ali também é uma cadeia vazia, quando você usa no AFN, né? Esse epsilon também entra como a cadeia vazia. Essa dúvida, né? Aquilo ali é uma cadeia vazia. Tá legal. Isso.
que não está na sua entrada. Tá. Beleza? Mais alguma dúvida? Em relação a 4, a gente pulou, né? A gente foi direto para 5, mas a 4 está tranquila? Eu recomendo a 4 provar por inclusão. Todo elemento de um lado pertence ao outro lado, todo elemento do outro lado pertence ao outro lado. Isso é bem direto dos dois lados, na verdade, da própria definição de estrela. Então, eu coloquei mais essa questão para vocês reforçarem ao que a operação de estrela quer dizer, tá? E acaba que, conhecendo bem essa operação de estrela, vai ser direto provar essas inclusões aí. Nesse 4, esse igual, então, é aquele subconjunto dos dois lados, né? Repara no seguinte, linguagem é um conjunto, certo? A estrela de uma linguagem é um outro conjunto. Então, quando eu digo que um conjunto é igual a outro conjunto, é porque acontecem duas coisas. É que o primeiro conjunto é subconjunto do segundo conjunto, isso é um lado da inclusão, e o outro lado é que o outro conjunto é subconjunto desse primeiro conjunto, é o outro lado da inclusão. Nessa daí eu achei que a primeira parte fosse subconjunto da segunda parte. Não, a primeira aí, vista. Em relação à parte, você que sabe. Se você quiser provar primeiro que esse lado aqui é subconjunto desse, tudo bem, não tem o menor problema. Você pode provar também que esse lado é subconjunto desse. Faz o que for melhor. O lado mais fácil primeiro. Não sei se eu entendi sua pergunta, era isso? Não exatamente. Na verdade, assim, eu não entendi muito bem essa 4. Eu fiquei na dúvida porque parece que o L estrela, entre parênteses estrela, seria menor do que o L estrela em si. Você não então, o problema nem é em relação à demonstração, né, mas ao entendimento do que quer dizer isso, né? Tá. Então, você tem que pegar... Bom, esse daqui você entende, o L estrela? Sim. Tá. Então, todo elemento que está aqui, você faz o loop deles. É isso. Uhum. E isso vai ser o L estrela. Você acha que esse conjunto é menor do que esse? Mas por quê? Tem algum elemento aqui que não está aqui na sua visão? Por exemplo, se, digamos que um elemento fosse o A, né? No outro ele teria A, mas se eu fizesse... É como se eu fizesse duas vezes o estrela ali, né? Ou não? Esse entre parênteses. Não é isso não. Não. Você então... pegar os elementos que estão aqui e desses elementos que estão aqui, você vai fazer a estrela deles. Não é pular... Eu acho que entendi a sua dúvida. A sua dúvida é meio que a concatenação é o número par de vezes, mais ou menos isso. Isso. Ao invés de você pegar um elemento e concatenar, você vai pegar um elemento e concatenar duas vezes. Mais ou menos isso que você pensou. Não é isso não. Beleza. Agora eu entendi. Nos conjuntos. Pensa nesse L, é um conjunto aqui. Aí L estrela é um conjunto aqui. Cada elemento aqui desse seu L estrela, você vai fazer a estrela deles. Então, aí vai virar o estrela, é porque eu estou olhando para a tela, ó, aqui está o L, é um tamanho assim, é finito. Quer dizer, não precisa ser finito, mas é um tamanho. Aí é só fazer L estrela dele, aí vai virar uma coisa maior. Aí, para cada elemento aqui, você vai concatenar com todos aqui dentro. Isso é o L estrela. Repara que o L é um subconjunto do L estrela. E esse é um detalhe que é útil aqui na demonstração. Que é importante, na verdade, aqui na demonstração.
retornando à definição da operação estrela, o L é um subconjunto do L estrela. Sim. Professor, esse estrela, ele vai até o infinito, basicamente, né? Chegou aquela parte de Facebook, né? Então, a gente vai fazendo até as infinitas possibilidades, certo? Então, estou querendo provar que o infinito de um lado é igual ao infinito do outro lado, basicamente. Assim, de forma nua e crua, né? Beleza. Dá para partir do princípio do subconjunto. Tá. Ele vai até o infinito, mas eu posso colocar um fim ali no momento que eu precisar. Ele pode ser finito. Ou não. Não, porque a definição de L estrela é gerar um conjunto infinito. É a consequência da operação mesmo. Uhum. Então, o que eu digo é o seguinte: mostre as inclusões, que todo elemento daqui é elemento daqui, e que todo elemento daqui é elemento daqui. Não precisa, eu não quero que vocês exibam, né? Porque seria uma coisa infinita, mas dá para argumentar de um modo não tão longo essas equivalências, essas inclusões aí, tá? Só tem que prestar bastante atenção na hipótese. Qual é a hipótese que você está usando para poder gerar outro conjunto e vice-versa. Vamos lá, gente. Tem mais alguma outra dúvida aqui das outras questões? Na parte dos autônomos, está tranquilo, professor. Tá, a gente viu até a 5. Essa questão 4, você quer que prove por indução, então, também? Oi? Não, inclusão. Ah, provar por inclusão na questão 4. Isso, o que eu estava dizendo é por inclusão. Se tiver algum outro jeito de provar, tudo bem. Eu só estou dizendo que por inclusão é o mais, pelo menos ao meu ver, é o mais simples. Tá. Beleza. Vou escrever, então, do jeito que eu fiz e mandar para você. Tá, pode mandar. As outras questões é da 6 para frente, né? Então, a 6 é bem mecânica, né? Primeiro, é mecânica por dois sentidos, né? A primeira é por saber montar o autômato de cada pedacinho. Depois é usar aquele algoritmo que a gente viu na primeira aula sobre a interseção. Certo? Então, você faz o autômato que reconheça pelo menos 3 A's, depois faz o autômato que reconheça pelo menos 2 B's. E faz a interseção dos dois, usando aquele algoritmo lá. Essa é a letra A. A outra tem um número par de A's. Ih, faltou um E aqui, né? Foi mal, tem um E aqui. E cada A é seguido por pelo menos um B. Tá? Uhum. Beleza. Isso aqui tem um E aqui que eu não botei, foi mal. Beleza, aí, da mesma forma, a 7. A 7 é só pensar na construção dos autômatos. De novo, é a FD, então muita atenção. Cada estado tem que ter uma seta saindo para cada símbolo. Eu mesmo, quando eu estou fazendo um FD, às vezes eu me descuido e esqueço de botar alguma seta. Porque não tem muito papel ali, muita função, é tipo um lixo. Você tem que ter um ciclo ali que tenha, entendeu? Mesmo que seja um ciclo, mesmo que seja um lixo. Tem que ter uma seta 01 ali saindo, tá? É normal a gente, às vezes, estar na rapidez, olha só o principal, esquece desse detalhe que faz uma diferença. Já está na hora de acabar, né? Tá. A 8 também é da mesma forma, construção usando os algoritmos que a gente conhece. A 9 é muito similar, só tem que pensar um pouquinho mais como é que você vai gerar esse alfabeto, que seja distinto, mas é muito similar ao que a gente viu na aula. A 10 é exatamente como a gente viu na aula, só mudei aqui a máquina, mas o estado final da máquina. E a 11 tem que pensar um pouquinho, mas também é tranquilo. Tá? Beleza, professor. Vou seguir com as questões que estavam lá meio emperrado e aí vou dar prosseguimento a essa lista aí. Qualquer coisa é só me mandar. Tá bom. Eu vou postar gabarito quando eu puder. Show.